cara, de bobeira. Ele está cumprindo essa palavra. E aquele que não abrir seu coração, se tornar como uma criança, na sua sensibilidade, na sua credibilidade, porque a criança acredita, né? Ela acredita em Papai Noel, ela acredita. Então, quando você fala de Jesus, elas vão acreditar em Jesus. Nós precisamos passar para elas isso, amém? Então o Daniel tem sido usado por Deus nisso, ele vai falar um pouquinho e vai mostrar como ele tem feito isso. Pode ser daí, as pessoas fiquem à vontade aí. Vai lá, Daniel. Obrigado, pastor. Paz, igreja. Para alguns, né, já estamos familiarizados, né? De comer, de estar junto, de presenciar todo esse sobrenatural de Deus que aconteceu esses dias. Foi maravilhoso. E agradecer mais uma vez, pastor Ives, pastor Ivani, Assi, esposa, Du, Kelly, todos que estiveram com a gente. Agradecer a igreja, porque a igreja como um todo, como vocês sabem, o pastor Ives disse, eu fui atleta de voleibol, né? E o princípio do voleibol é o trabalho em equipe. Com certeza, eu posso falar com muita autoridade que o voleibol é o esporte mais coletivo que existe na atualidade. É um esporte que um jogador depende muito do outro para que aconteça com excelência, né? Se a gente for jogar uma partida de voleibol, a gente pode ter o melhor jogador de voleibol do mundo, mas se as outras pessoas não sabem jogar voleibol, se torna algo chato, dolorido, dói o braço. Daniel, mas voleibol não é legal. Realmente, galera, é muito técnico, né? Os atletas que se dedicam a esse esporte passam 8 horas dentro de um ginásio, dentro de uma quadra. Então, a gente muitas vezes acaba se afastando da presença de Deus. Muitos não conhecem a Deus, não têm a possibilidade de conhecer o Deus que a gente conhece hoje, e aí acaba, caindo para as coisas do mundo. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra antes de começar a falar, que está em 1 Coríntios 6. Desculpa, espera só um momentinho, que eu perdi aqui, acho que... Desculpa, pessoal. 1 Coríntios 9, versículo 16, que fala: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão. Ai de nós, se a gente não anunciar o Evangelho. O Evangelho de Jesus na cruz, galera. Isso é muito importante. Anunciar o amor de Deus, né? Eu queria resumir que eu tive a oportunidade de receber esse amor através da vida da minha sogra. Era uma hippie, uma pessoa que dormia na rua, né? Ela conheceu Jesus no Ministério Bola de Neve, em São Paulo, e através disso eu pude também me aproximar de Deus. E como o pastor disse aqui, galera, essa galera do Antidemon jamais vai passar pela cabeça deles eles entrarem para uma igreja, porque eles têm a igreja perseguida, eles têm uma visão da igreja que não condiz à realidade deles. Então eu também um dia fui alcançado por esse ministério, eu fui atleta e hoje eu entendo. Eu posso ir numa Assembleia de Deus, eu posso ir numa igreja batista, eu posso ir numa quadrangular. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu posso, como o pastor Denis disse, colocar um terno, uma gravata, eu posso respeitar, todas essas denominações e escutar a palavra, me alimentar. Eu tive um tempo no exterior, eu participei de outro ministério, não existia o Ministério Bola de Neve, eu fui tremendamente abençoado, mas o que me atraiu a esse ministério foi, eu chegar numa igreja, dentro da igreja tem uma pista de skate, Eu não fui skatista. Se vocês se colocarem em cima do skate aqui, vocês podem se preparar, que vocês vão ter trabalho para me levantar do chão, são 130 quilos, 2,10 m, Eu não fui escalador, mas, eu entro aqui, caraca, é maravilhoso isso. Isso atrai os atletas, é a linguagem dos atletas, é a linguagem da atualidade, galera. Então a gente precisa pregar esse evangelho, pregar o evangelho que agrega, esse evangelho que socialmente
vai trazer as pessoas para perto de Cristo em todos os sentidos. A gente parar e pensar, como Jesus veria isso? Será que Jesus deu a sabedoria para o homem criar um skate e ele não andaria nesse skate, né? Jesus? Com certeza. Então, sempre que a gente tiver uma dúvida, a gente precisa pensar nisso, né? Será que Jesus faria isso? Né? Será que Jesus tomaria essa decisão? E através do esporte, galera, eu tive muitas experiências maravilhosas. Meus últimos 4 anos eu fui um atleta cristão. Foi muito rápido o processo de Cristo na minha vida, né? Eu me converti depois de 1 mês. Deus me levou para um outro país, uma outra nação. Eu era recém-convertido e eu fui extremamente assim abençoado por Deus, porque eu entendi, né, a palavra, e eu usava o esporte, né? Eu lembro quando eu fui falar com o apóstolo Rina, né, para ele abençoar, ele falou: Daniel, você está indo para lá agora, não para ser reconhecido como um jogador de voleibol, mas sim para ser reconhecido como um homem de Deus. E eu tomei aquela palavra. E quando eu cheguei em Andorra, o pastor da igreja me falou com as mesmas palavras, sem eu falar nada. Eu chegando para conhecer, para visitar a igreja, o pastor virou para mim e falou: Daniel, muito augusto, muito prazer, mas eu quero te dizer que você não está vindo aqui para ser reconhecido como um jogador de vôlei, mas sim para ser reconhecido como um homem de Deus. E naquela Europa fria, congelada, onde o coração das pessoas está duro como uma pedra, a gente pôde, né, glorificar o nome do Senhor e permanecer firme lá, e foi uma bênção maravilhosa nas nossas vidas. Em meio disso eu aprendi a língua espanhol. Hoje eu trabalho na Igreja Bola de Neve lá de Santos, e aproveitar para deixar o convite de vocês. Nesses dias a igreja de Chapecó aumentou, né? Hoje vocês têm um familiar em Santos, né? A gente tem família agora em São Paulo. Galera, aproveitem dessa família. Foi algo maravilhoso. A gente chegou aqui na sexta-feira, fomos direto para a casa do Assi. Eu já vejo ele como, eu vejo ele, acho que eu não consigo ver ele com os olhos de Deus, porque o amor de Deus é o amor ágape, é um amor muito maior do que a gente tem, né? Do que o amor filial, né? Que isso depois, mergulhando na palavra, o pastor Lima vai poder ensinar com mais calma. Mas, foi maravilhoso estar na casa dele. Hoje a gente teve com os pais dele, foi um tempo assim que eu me senti como se eu estivesse com a minha família. Então eu quero que vocês, eu quero poder também um dia receber vocês mais santos, Edu, Alejandro, sabe, deixar as portas abertas. A igreja cresce, e é assim que a igreja cresce, irmãos. É assim que a igreja cresce. A gente acha que a gente está vindo aqui para dar, e muito pelo contrário, a gente está vindo, a gente está recebendo, a gente está nessa troca, recebendo o tempo de Deus, esse renovo o tempo todo de Deus. E eu tive a oportunidade de chegar em Santos. Eu fui convidado, eu fui para Santos depois de 16 anos trabalhando como atleta, eu fui para lá para iniciar uma loja de fast food, né? Eu já tinha essa visão de, durante o esporte, eu trabalhei muito tempo em equipe, e essa pessoa me convidou para trabalhar, porque ela tinha uma equipe de 40 funcionários, ela precisava de uma pessoa de confiança para cuidar do negócio dela. Eu fui para lá, estive trabalhando lá como gerente operacional durante 1 ano e meio, foi maravilhoso, né? Mas chegou um tempo que Deus falou para mim: Daniel, é o tempo de parar. E Deus, me colocou para trabalhar na obra 100%, galera. Hoje eu trabalho numa ONG, né? A gente tem uma ONG lá na igreja de Santos que a gente atende a 250 crianças de segunda a sexta-feira, né? Na parte da manhã, na parte da tarde. Galera, a igreja virou uma escola, e eu libero sobre vocês isso, que é o que a gente já está orando, que o Bola de Neve vai implantar em todo o Brasil o Bola School, que vai ser a primeira escola com princípios cristãos voltadas para essa nova geração, galera. Isso está muito próximo de acontecer. Por isso, não desistam dos sonhos de vocês. Você que é professor, mesmo que você não seja professor, mas se você gosta de ensinar as crianças, Deus vai capacitar. Não se sinta limitado. Eu não vou conseguir, galera. Eu trabalhei 16 anos com esporte, chegou o tempo que Deus me colocou para trabalhar como gerente operacional. Eu cuidava de uma loja com 40 pessoas. Eu não tinha ideia nenhuma de direcionamento, e Deus capacitou tremendamente.
Quando eu pedi para sair dessa loja, a loja era uma loja que estava muito mal na parte operacional, era uma loja que vendia muito, porém ela tinha muito prejuízo. E quando eu entrei nessa loja, no ano de 2012, a loja saiu 15º lugar, de loja do interior de São Paulo, foi para 2º lugar. Nesse ano de 2013, quando eu entreguei a loja foi a melhor loja do interior. Glória para mim não, pessoal, glória para Deus. A loja mudou o conceito de como tratar os funcionários, trabalhar com integridade, eu lutei muito tempo, porém me tomava muito tempo, então eu senti que era o tempo de Deus me deixar, me dedicar à obra de Deus, fui trabalhar nessa ONG, e eu não, por incrível que pareça, galera, eu não fui trabalhar com esporte, mais uma vez, Deus abrindo os meus olhos para que eu pudesse trabalhar em outras áreas, fui dar aula de espanhol para essas crianças. São crianças carentes, para quem não sabe, a igreja de Santos, ela é uma igreja maravilhosa, muito bonita, mas ela está num bairro muito pobre em Santos. Glória a Deus, irmãos. Eu converso com meus vizinhos ímpios, porque, poxa, eu tenho uma relação maravilhosa com eles, e os caras reconhecem e falam, a gente está impressionado com a transformação que aconteceu no nosso bairro, depois que a igreja veio para cá. Glória a Deus! O bairro, galera, era a Cracolândia de Santos, tem uma linha de trem que passa muito próxima, que foi desativada, que passa muito próxima à igreja, e ali eram feitos trabalhos de macumbaria, era craquento todo dia, o dia todo, muito roubo, muito assalto, o pessoal jogava muito entulho nas calçadas, era um lugar extremamente, visualmente muito ruim e espiritualmente também, porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em meio à desordem. E a gente começou a orar, o pastor Eric me falou que começou a orar e aconteceu uma transformação no bairro, galera. A prosperidade aconteceu. Tinha uma padaria na esquina, os caras começaram a aumentar a padaria, as ruas estavam limpas, acabou o assalto, o pessoal que era usuário de crack começaram a se converter, começaram a ir para a igreja, começaram a testificar da onde Cristo. E isso, começa a acontecer essa bola de neve. E em meio a isso, o pastor Eric me convidou para trabalhar nesse projeto, com essas crianças. Eu falei, pastor, eu nunca dei aula de espanhol, meu negócio é bola. Meu negócio foi 16 anos, galera, trabalhando com esse objeto redondo, e isso chama a atenção da criança. A criança gosta disso. E olha o que Deus fez, galera. Deus me fez eu parti para um ramo onde eu acho que a criança mais que trauma, que é o lápis, a caneta, o caderno, Galera, a criança quer brincar, quer se divertir, mas Deus começou a me ensinar, e eu comecei a mostrar para essas crianças e aplicar o espanhol de uma maneira divertida. Eu comentei com a pastora Isani que a gente teve a oportunidade de fazer uma formação com o pessoal que tem um ministério, que tem uma ONG que chama, uma ONG que chama Gincana Missionária, e eles ensinam a gente a ensinar as crianças brincando. E isso atrai a criança. Hoje em dia, em meio a essa tecnologia que a gente vive, em meio a toda essa informação que as crianças têm, tablet, jogos, a gente precisa buscar de Deus um canal para a gente poder ter a atenção das crianças e passar o conhecimento para elas. Educação, a gente entendeu que depende muito dos pais, da família. A gente tem orado muito pelas famílias, mas o conhecimento somos nós, professores, quem passamos para elas. E galera, eu posso dizer para vocês que em 8 meses de trabalho, nós temos, eu sou do Ministério Boas-Vindas também na igreja, nós temos mais ou menos, galera, 40 famílias que vieram para a igreja através do convite das crianças. Contando assim por cima, galera. Então, não foram os pais que queriam vir para a igreja, crianças de 8 anos, 9 anos, sendo tocadas por Deus, recebendo o amor de Deus através dos professores e indo para a igreja. E, com isso a família veio e falou, eu tinha uma visão de igreja, cara, que jamais eu pensava que a igreja era isso, eu estou tendo experiências com Deus, realmente Deus se manifesta nesse lugar e tem sido maravilhoso para mim. E depois de um tempo, com essa gincana, eu desenvolvi algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, pastor Ives.
preparou um tempo, vou preparar aqui, eu vou mostrar, perguntar para a criançada, para vocês poderem ver um pouco do que a gente faz, de como todas as coisas podem ser utilizadas para a glória de Deus. Amém? Então vamos fazer o seguinte, Daniel, desce lá, apresenta para as crianças aqui, todas, né? Na verdade, todas as crianças de 3, 4, 5 anos até 80, amém? Você vai evangelizar as crianças aqui, adultos, como disse a palavra, né? Jesus disse que aquele que não se tornar como criança não vai poder entrar no reino do céu. Amém? Qual que você vai escolher fazer aí? Do paninho? Legal, do paninho, gostei. Então vai lá. Todas. Então hoje não vai ser possível, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas ele vai fazer do paninho. Ah, a garrafa também, então vai lá. Vai lá. Solta o vozeirão. Esse trabalho consiste no seguinte, né? A gente poder tomar a atenção da criança, né? E através disso a gente poder falar, né? E fazer com que a criança, através de uma linguagem, entenda melhor o que é Deus nas nossas vidas. Então, eu queria comparar Deus hoje com um vento, né? A gente tem um ventilador aí, eu sei que algumas crianças sentem o vento, nós também, adultos, sentimos o vento, às vezes a gente sente aquela brisa gostosa, e a gente compara esse vento com Deus, né? Que Deus, a gente pode sentir ele é como ar, ele é como vento, mas a gente não pode ver, sim ou não? Deus, às vezes, a gente pode comparar ele dessa maneira, é uma maneira que a gente pode entender, né, a presença de Deus nas nossas vidas, como ar, a gente respira, a gente sabe que ele existe, porém a gente não vê. Mas o homem, em função disso, teve a necessidade de ver a Deus. Então, Deus, o que ele fez? Pegou e mandou seu filho, Jesus. Né? Jesus veio de uma maneira física, onde dessa maneira a gente pôde ver ele, como a gente está vendo esse pano. Mas depois de um tempo aqui na terra com a gente, Jesus foi para a cruz, ele foi esmagado, massacrado, judiado pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Né? Jesus, depois de um tempo, morreu na cruz, ressuscitou, foi morar do lado de Deus. Porém, ele, depois de um tempo, desapareceu do nosso meio, deixou para nós o Espírito Santo de Deus, que pode ser comparado àquele paninho, mas vocês podem me perguntar, galera, aonde está o paninho? Todo mundo quer saber, acho que está no meio da minha mão. Mas, eu queria dizer para vocês, crianças, que o Espírito Santo de Deus hoje, que é aquele paninho que estava na minha mão, está dentro dos seus corações. Isso é um truque, tá? Para vocês também, crianças. Tá? Isso é um truque que a gente usa para a glória de Deus. Isso é possível com treinamento. São métodos que são usados para a gente poder evangelizar, para que as crianças entendam. Porém, são coisas possíveis de se fazer, crianças. Mas quando vocês precisarem do impossível, aí vai estar Deus. Vocês vão se lembrar de Deus. E a gente tem um Deus que a gente serve, que é o Deus do impossível, galera. É o Deus que no louvor falou que ele faz o cego ver, que faz o paralítico andar, que faz as coisas acontecerem de uma maneira sobrenatural, assim como aconteceu na minha vida. Eu, para crer em Deus, eu queria ver essa manifestação. Pô, Senhor, é verdade, isso não existe. Galera, uma das maneiras que eu me aproximei de Deus quando eu estava na igreja, na Bola de Neve, aconteceu a unção do pó de ouro. Quem já ouviu falar dessa unção? Eu já vi. Galera, eu nunca vivi isso, mas eu duvidava. Foi uma vez que eu não era convertido, eu fui num casamento, minha esposa já era convertida. Eu entrei no casamento desses irmãos dentro da igreja e falei, como que esses pastores conseguem enganar a galera desse jeito? Onde que eles tiram esse pó de ouro? Onde que eles tiram essa unção? Galera, é isso que aparece na minha frente, uma mulher com a boca aberta, do nada, eu não sei de onde essa mulher apareceu, me mostrando um dente, que Deus tinha transformado o dente dela em dente de ouro. Ela falou, Daniel, isso aqui é para que você não duvide do que Deus é capaz de fazer. Tá? Deus transformou esse meu dente em ouro. Galera, era um dourado, que era um dourado de Deus. Era um dourado de Deus.
Batista reconheceu a supremacia de Deus, galera, eu entendi isso. João Batista tinha tudo para ser um cara orgulhoso, né? Tinha tudo para ser um cara que ele era comparado a Cristo. Meu, quem é você? Os caras sempre perguntavam para ele, quem é você, cara? Quem é você? Meu, você é o Cristo. E, meu, ele sempre se humilhando. Você sabe que eu diminua para que Cristo cresça na minha vida. Nós nos diminuamos para que Cristo possa crescer nas nossas vidas. Essa é a construção de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu faço Da garrafa. Esse aí você vai botar todo mundo também. Lembrando que isso são obstáculos, são coisas possíveis. Eu vou mostrar um outro book. Eu vou passar essas coisas para a pastora Ivani, são ferramentas preciosas de evangelismo. Tá? Esclareçam para as pessoas, para que as pessoas não se sintam enganadas. O reino de Deus não é isso. Tá? Mas a gente pode mostrar isso para quem não conhece a Deus e fazer comparativos. Tá? Por exemplo, eu comparar nós adultos a essa garrafa, eu falo porque eu também me coloco nesse meio, nós somos cristãos, nós buscamos ser na imagem de Cristo, mas tem momentos que nós falhamos, né? E nesses momentos a gente é comparado à corda e à garrafa. A gente erra e a gente pensa que ninguém está vendo os nossos erros. A gente entra com muita facilidade e sai deles, achando que a gente está também fazendo as coisas fáceis, né? Vou lá na internet, abro os sites, né? E não nos convém, dou uma olhadinha, penso que nunca vai acontecer nada. Né? Entro na balada, estou legalzão, né? Logo é muito assim, não mais, estou preparado, vou entrar na balada, vou sair, não vai pegar nada. Né? Até que chega um momento, galera, que a gente começa com cigarrinho, uma peguinha. Não estou viciado, não estou dependente disso. Baseado, muitos aqui, eu sei que tinham buscando restaurar vidas em que muitos aqui já foram usuários, saem, não pega nada. Goró, galera, eu fui um pudim de cachaça. Eu era atleta, o que eu bebia era impressionante. O que eu bebia de cerveja, o que eu bebia de bebida destilada, era impressionante. Eu me surpreendia de como eu conseguia treinar, beber o tanto que eu bebia. Então, são coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não percebe, mas chega um momento que a gente fica preso a essas coisas. A gente comete erros pequenos, às vezes até com irmãos da igreja, a gente chateia um irmão, a gente acha que a gente faz algumas brincadeirinhas, quer acontecer brincadeira, tem um irmão esforçado, está querendo se incluir na igreja, vai jogar vôlei com ele, o cara tem 1,50 m, né? Ou melhor, vai jogar tênis, vai fazer uma atividade com o cara, para estar com o cara, e o cara chega para jogar, meu irmão, essa rede está parecendo uma rede de vôlei para você, uma rede de tênis. Acaba com o cara, esse tipo de brincadeira, porque às vezes tem pessoas que estão precisando se incluir, uma brincadeira pode levar a pessoa a ficar atada, né? E depois de um tempo, como é que a gente vai se desatar disso? Esforço, galera. A gente vai ter que trabalhar na vida dessas pessoas, a igreja precisa se esforçar. E Jesus precisa entrar nessa parada, porque Jesus é o único capaz de nos libertar. Esse amor que a gente recebe, galera, a gente saiu de São Paulo, eu saí de Santos 2 horas da tarde, falei pra galera na quinta-feira, cheguei aqui em Chapecó, na sexta-feira, 2 horas da tarde, passei 24 horas viajando, pra vir aqui, e ser extremamente renovado. Amém. Como o pastor Eliseu disse, eu vim aqui achando que a gente ia falar para a atleta, eu falei para a igreja é a igreja. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Vamos pegar essa outra.